guerreiras, erga a bandeira, porque nessa peleja Deus vai pelejar, Deus vai pelejar. Mulheres guerreiras, erga a bandeira, porque nessa peleja Deus vai pelejar. A mulher sábia edificará, a mulher virtuosa quem achará, a mulher que adora é braça viva no altar. A mulher sábia edificará, a mulher virtuosa quem achará, a mulher que adora é braça viva no altar. Como pode estar quieta se o Senhor deu uma ordem contra teus inimigos? Deus vai pelejar. Como pode estar quieta se o Senhor deu uma ordem contra teus inimigos? Deus vai pelejar. A ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar. A ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar. Mulheres guerreiras, erga a bandeira, porque nessa peleja Deus vai pelejar, Deus vai pelejar. Mulheres guerreiras dos Senhores, erga a bandeira, porque nessa peleja Deus vai pelejar. A mulher sábia edificará, a mulher virtuosa quem achará, a mulher que adora é braça viva no altar. A mulher sábia edificará, a mulher virtuosa quem achará, a mulher que adora é braça viva no altar. Como pode estar quieta se o Senhor deu uma ordem contra teus inimigos? Deus vai pelejar. Como pode estar quieta se o Senhor deu uma ordem contra teus inimigos? Deus vai pelejar. A ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar. A ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar. A ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar. A ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, aleluia. A ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar. A ordem do Senhor é para as guerreiras continuarem marchando na oração, na vigilância, na prudência, na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos. Ele é a nossa bandeira. Oh, glória! Muito bem. Com esta música, eu quero saudar a todas as mulheres pelo seu dia, o Dia Internacional da Mulher. Aí temos tantas mulheres bonitas, aí professoras, diretoras, executivas, motoristas, médicas, advogadas, juízas, boas mães, excelentes esposas, e aquelas mulheres que estão nos bastidores das igrejas, que oram, que intercedem. Ora, meus parabéns para vocês, um feliz Dia da Mulher. Essa é a nossa homenagem, muito sincera, porque reconheço o papel que vocês desenvolvem na vida pública, na vida social, na vida espiritual. E eu até coloquei aqui, criei um slogan, uma mensagem aí. A mulher é a engrenagem mais sofisticada do universo. Sem ela, o mundo não funciona, o mundo para. Ideia foi de origem do pastor Isaías Oliveira Soares. Ó. Repito, a mulher é a engrenagem mais sofisticada do universo. Sem ela, o mundo para, não funciona.
Então, vocês mulheres são guerreiras e eu quero orar por vocês nesse instante para que Deus continue fortalecendo o seu ânimo, fortalecendo a sua estima, para você continuar sendo essa mulher útil a Deus, ao universo em geral. Tudo passa pela mulher. Até Jesus não escapou. Deus mandou Jesus através do ventre materno. Isso é muito lindo, gente. Então, mulheres, parabéns pelo seu dia. Pai Celestial, nesse momento estou orando pelas mulheres do Brasil, do mundo, as mulheres aqui da tua igreja, essas mulheres guerreiras, essas mulheres que estão nos bastidores, que não são reconhecidas, que não têm nome. Muitas delas, Senhor, são conhecidas como esposa do pastor, esposa do presbítero, esposa do prefeito, esposa do governador. Elas perdem o nome, mas a sua importância, Senhor, no contexto geral do universo é grande. Então eu te peço, se alguma dessas mulheres estão com problemas, resolva, pois tu és o Deus, quem criastes a mulher do jeitinho que elas são. Agora, Senhor, abre o coração de nós homens, para que possamos entender qual é o verdadeiro papel que a mulher deve exercer na nossa vida conjugal, nossa vida pastoral, nossa vida profissional. Deus eterno, e esta live que vamos apresentar aqui seja de grande bênção para todos que estão nos assistindo e aqueles que hão de nos ver depois. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, aqui quem fala é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, estado da Bahia, Brasil, América do Sul. Os nossos cumprimentos aqui a todo o pessoal do Mato Grosso do Sul, da Paraíba, do Rio de Janeiro, aqui na Bahia, 58 cidades, também Rio Grande do Norte, estado de São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Acre, Minas Gerais, Pará, Goiás, Piauí, Ceará, Distrito Federal, Paraná, Tocantins, Sergipe, Alagoas, Rondônia, Maranhão, também em Portugal temos assistentes, na Argentina temos vários assistentes, Equador temos vários assistentes, nos Estados Unidos, na cidade de New Jersey, nossa amiga Urânia, nossos cumprimentos para ela, e também no Japão, gente, África, em Angola, temos assistentes. Thank you very much for your assistance, just moment. E muitas graças para as pessoas da língua espanhola. Que Deus lhes bendiga muitíssimamente. Pois bem, a live de hoje é a continuação do que estou falando sobre a vida conjugal. Ontem nós falamos sobre o homem, qual o seu papel na vida conjugal, e hoje é a mulher. Qual é o seu papel na vida conjugal? O texto bíblico que vamos ler nesse instante é Gênesis capítulo 2, verso 18 a 24, muito lido dos casamentos. Já li muitos esses textos aqui no casamento. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão.
E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Olha, Adão, o camarada, era inteligente. Porque, segundo a ciência, é 8.400.000 seres vivos. E Adão deu o nome a todos eles. A ciência moderna, apesar do seu avanço, ela conseguiu catalogar 2 milhões. Ainda restam 6.400.000 seres vivos, cujos nomes Adão foi quem deu, que a ciência não consegue ainda. E Adão deu o nome a todos, inclusive a mulher. Esse Adão, camarada, era bom, né, gente? Cientista Adão. Muito bem, vamos fazer aqui um breve histórico da mulher na sociedade. A live é para mostrar qual é a função da mulher. Muita gente que não sabe, e há tanta controvérsia, e sem se falar dos termos pejorativos que se utiliza para denegrir a imagem da mulher. Mas Deus não fez a mulher para esse tipo de definição. Vamos ver aqui. Primeiro, a mulher nem sempre desempenhou as mesmas funções na sociedade. Se em outras épocas ela ficava circunscrita às paredes de uma casa, hoje a mulher abandonou o lar e foi para o mercado de trabalho, objetivando compor a renda familiar, quase sempre. Há algum tempo atrás, a mulher era educada somente para exercer o papel da dona de casa, mãe e esposa. Eu conheci muitas mulheres que não conseguiram estudar porque o pai não queria que ela escrevesse cartinha para o namorado. Então ela ficou sem estudar. Conheço muitas assim. Muitas são amigas minhas lá do tempo da infância, eu conheci muitos assim. Dessa forma ela vivia em função do homem. Tudo era o homem quem determinava. Por isso era pouco valorizado na sociedade. E no começo era assim. O homem saía para caçar e a mulher ficava na cabana. Por isso também que a visão do homem é mais aguçada do que da mulher. Porque ele precisava de ver a caça para capturá-la. E trazia que fazia tudo era a mulher. A mulher, Deus deu um ouvido aguçado. Tá? E a partir daí, muitas culturas acham que a função da mulher é ficar em casa. Certo dia, uma amada solteirão falou comigo: estou doido para me casar, eu preciso de uma mulher que cuide das minhas coisas, lave a minha roupa, cozinhe para mim. Tem muitos homens que são assim, querem casar, querem uma mulher para cozinhar, querem uma mulher para lavar a sua roupa e pronto. Mas não foi só isso que Deus caracterizou como função da mulher, não. Quando Deus criou, Deus deu atividades específicas. Graças a Deus que hoje já se pensa que a mulher deve exercer muitas funções. Além de dona de casa, mãe, esposa, ela tem sua profissão do trabalho no mercado de trabalho. Do seu trabalho no mercado de trabalho. Assim sendo, atualmente a mulher exerce todas as funções que antes eram executadas pelo homem, conquistando assim seu espaço e está à frente de grandes pesquisas tecnológicas e científicas mundiais, mostrando sua capacidade. E o mais eu acho bonito, mulher motorista, dirigindo caminhão. Aqui nós tem uma irmã, a irmã Neuma, ela é motorista de ônibus. Isso é lindo isso, né, gente? A mulher começou a acordar. Sabe-se que a mulher exerce dupla função. Se ela é capaz de exercer tudo que o homem executava, cabe ao homem agora deixar de lado o preconceito e ajudá-la nas tarefas de casa. Ok? Isso, a gente sabe que
muito tempo a mulher foi equiparada a crianças, escravos. Socialmente a mulher era usada como mercadoria de troca entre reinados e senhores feudais, servindo para criar alianças políticas e econômicas. Até pouco tempo os direitos políticos das mulheres eram reduzidos, não tendo direito de ao voto como liberdade vigiada, precisando da autorização do marido para trabalhar fora. Todas essas diferenças e muitas outras eram reforçadas e ratificadas pela família e pela escola, que educava a mulher para cumprir um determinado e limitado trabalho social. Hoje, graças a Deus, já temos professoras, psicólogas, como eu citei, na nossa homenagem às mulheres pelo seu dia. Atualmente a palavra-chave para qualificar a mulher, mesmo que de forma muito sutil e muitas vezes despercebida na sociedade, é limitação. A mulher ainda é limitada no salário, nas atividades que ela exerce, até no cuidado que o homem tem, a honra que o homem deve à mulher. Lamentavelmente ainda tem. Agora ela é só limitada para o exercício de algumas atividades e para alguns discernimentos. Apesar de muitas mulheres jovens não perceberem a discriminação de gênero, a geração mais antiga certamente tem alguma história para contar. Ainda temos muitos países onde a mulher sofre determinadas torturas. E por causa dessa violência que se pratica contra a mulher, que eu estou trazendo essa live aqui. Agora mesmo na pandemia, ano passado, o IBGE registrou um avanço de 72% da violência cometida contra as mulheres. Tem homem que ainda é machista. Tem homem que ainda não entende. Vamos ver aqui agora a mulher no plano de Deus. Primeiro, a mulher já estava nos planos de Deus. Ainda que a narrativa sobre a criação de Eva no Gênesis 2:18 que eu li acima, pareça sugerir que Deus somente tensionou trazê-la à existência após constatação da solidão de Adão, mas apropriadamente deve-se crer que Deus já havia planejado a mulher na eternidade, ao mesmo tempo em que planejou a criação do homem. A razão para esta conclusão é muito simples. E para respaldá-la, vamos primeiro ao livro de Gênesis 3:15. Por ocasião da queda, Deus disse que da semente da mulher, isto é, descendente dela, viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, Satanás, a antiga serpente, como está em Apocalipse 12, verso 9, e capítulo 20, verso 2. Ou seja, já estava determinado que o Cristo Salvador seria concebido por mulher. Então, lá quando Deus lançava os fundamentos da terra, lá na Bíblia está escrito, lá no Apocalipse, que serão julgados e serão lançados no inferno todas as pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse Cordeiro aqui é Jesus. Então, quando se fala isso, a gente tem que pensar que embutido nesse projeto, lá estava a mulher também. Em Apocalipse, Deus diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, 3 verso 8, logo o Salvador concebido de mulher já estava sido estabelecido por Deus, mesmo antes do homem, desde a fundação do mundo. A sentença invertida também é verdadeira. Desde a fundação do mundo, quando o homem ainda nem tinha sido criado, a mulher que levaria a semente do Salvador já estava nos planos de Deus. Mas por que é importante refletirmos sobre planejamento da mulher na eternidade? Primeiro, leva-nos a admirar ainda mais a onisciência de Deus. A onisciência é a capacidade, é o conhecimento antecipado, diante de quem, ou seja, todo conhecimento, diante de quem passado, presente e futuro são perfeitamente conhecidos. Eu falei um dia desse aqui que Deus não tem ontem, Deus não conhece ontem, nem conhece amanhã. Ele conhece hoje, Ele é. Ele não foi e nem será, Ele é. Então o seu conhecimento, pela sua onisciência, que é pleno conhecimento, quer dizer, toda
ciência, todo conhecimento. Deus conhece perfeita e milimetricamente o futuro, como conhece o que acontece agora e o que passou. Na eternidade não há essa noção de tempo própria do nosso universo. Segundo, porque leva-nos a valorizar ainda mais a importância da mulher, visto que ela não é mero apêndice da criação, nem peça de adorno para o homem. Tem anatomia diferente e papel social distinto, a mulher traz em si valor tão intrínseco quanto o homem. Em segundo lugar, a decisão de formar a mulher, o que Deus quis com isso? Não corroboramos com a tese de que Adão estava triste ou deprimido no Éden, como alguns gostam de enfatizar, sentindo falta ou queixando-se de uma parceira que fosse da sua mesma espécie. O texto bíblico não nos permite inferir tanto. E também rechaçamos a má colocação do respeitado comentarista Matthew Henry, segundo quem Deus trouxe os animais diante de Adão e apresentou todas diante dele para ver se haveria uma parceria adequada para Adão em alguma das inúmeras famílias das criaturas inferiores. Colocada dessa forma, essas palavras sugerem que Deus estava buscando entre os animais uma parceira para Adão. Estranho isso, né, gente? E isso, além de beirar a zoofilia que Deus condena, ainda contraria o ponto que defendemos anteriormente, de que Deus já tinha planejado Eva para Adão. Os animais foram levados a Adão para que ele lhes atribuísse nome, que já vimos ali acima, e não para que ele escolhesse uma parceira ideal. Deus não ia fazer isso. Ok? Foi o próprio Deus quem julgou que a solidão de Adão não era algo bom. Não porque ele estava triste, pois certamente Adão estava feliz pela presença de Deus, pela beleza da criação que o cercava e pela atividade certamente prazerosa que lhe foi dada como primeiro botânico e zoólogo no Éden. No Éden só havia alegria. É que mesmo a alegria demanda parceria para ser desfrutada e compartilhada. Quando você fala de alegria, tem que ter alguém para compartilhar. Não existe alegria solitária. Quem gosta de ir ao parque, quem vai lá sozinho? Quem gosta de passar as férias e lazer solitário? A Trindade nos ensina desde a eternidade que amor e alegria são virtudes e sentimentos para serem compartilhados em família. O próprio Deus, o próprio Senhor Deus, que no hebraico é Yahvé Elohim, tomou a iniciativa, mesmo sem qualquer apelo de Adão, para criar uma parceira para ele, executando assim um plano que já estava traçado na eternidade. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. 2:18 de Gênesis. Em Eva, Adão encontrou a esposa, uma verdadeira dádiva do Senhor. Não é à toa que Provérbios 18:22, que quem encontrou uma esposa, encontrou benevolência do Senhor. Em terceiro lugar, a mulher era uma pessoa necessária. Adão fora criado em estado de pureza e perfeição, mas não em estado de autossuficiência. Nenhuma criatura é ou jamais será autossuficiente. Em primeira instância, dependemos do Criador. Secundariamente, precisamos de uns dos outros, como Adão não fora diferente. Nem a mulher deve dizer que não precisa do homem, nem o homem deve esbravejar que não precisa da mulher. Assim como o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, ou com a cabeça não pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós, como aferiu Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 21. Ainda que opte pelo celibato, o que é um dom de Deus, 1 Coríntios 7, versos 6 e 7, o homem ou a mulher precisa, na estrutura da família e da organização social, um do outro. É soberbo e egoísta pensar diferente. Eva foi criada por Adão, criada para Adão, porque Adão precisava dela. E é curioso perceber que a mesma palavra usada para se referir a Eva, como ajudadora, adjutora ou auxiliadora,
é o hebraico ezer, hebraico. É também usada para se referir ao próprio socorro divino de que o homem necessita. O teu socorro é o ezer, Israel vem de mim, Osés 13, verso 9, e com Êxodo 18, verso 4, e ainda Salmo 33, verso 20. O mesmo termo é usado, ok? Portanto, de modo algum, deve ser tomado como diminutivo o fato de Eva ter sido formada para ser a ajudadora de Adão. Antes, esta é uma posição de honra para a mulher. É muito pertinente o comentário do teólogo batista Craig Keener. Ele diz assim: a expressão traduzida por ajudadora e adequada não subordina a mulher, mas exalta a sua força. A palavra ajudadora em todo o Antigo Testamento refere-se mais a Deus que a qualquer outra pessoa. Adequada significa correspondente ou apropriada a, isto é, alguém igual ao homem, em contraste com os animais. Então, a mulher, portanto, foi criada porque o homem precisava da força dela e não como alguns interpretam errado esse versículo para ser sua serva. Claro que não é isso que Deus quis. Agora vamos ver aqui o papel da mulher na vida conjugal. Já vimos essa introdução em termos gerais. Vamos ver aqui agora o papel da vida da mulher na vida conjugal segundo o plano de Deus, não é segundo a sociologia moderna, não. A mulher também deve deveres a cumprir no casamento, como vimos ontem. Assim como o homem, a gente citou aqui vários deveres, eu vou citar aqui também outros deveres que envolvem a missão, o papel da mulher na vida conjugal. Aqui tem ser ajudadora, ser submissa, ser administradora do lar e ser amante. Primeiro caso aqui é a ajudadora de seu marido. Destacaremos, em primeiro lugar, o dever da esposa, a responsabilidade de ser uma ajudadora de seu marido, uma vez que esta é a primeira menção que o próprio Criador fez acerca do seu papel no matrimônio. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha, esse texto aqui mostra que a mulher foi feita especificamente para ser auxiliadora do homem. Quando todos nós descobrimos isto, aí homens e mulheres viverão mais felizes, porque um saberá entender essa relação intrínseca que há entre homem e mulher e os propósitos para os quais Deus os formou. Isso não apenas reforça o fato de que a liderança do lar pertence ao homem na condição de cabeça, como também ressalta a importância da mulher no contexto matrimonial. Quando eu ensino, ou mesmo apenas comento o fato do homem ser o cabeça do lar, lamentavelmente percebo que, aos olhos de alguns, tanto homens como mulheres, isso soa com um certo tom depreciativo, quase como se a mulher fosse uma mera espécie de serviçal, e não é. E o fato é que esta visão distorcida tem roubado não apenas aqueles que a possuem, como também ao seu próprio patrimônio ou matrimônio. Creio que, ao definir mulher como ajudadora, Deus não a estava rebaixando, pelo contrário, ele estava justamente exaltando-a, porque estava colocando-a no mesmo nível do homem. Um certo pregador, ao pregar sobre família, usava uma relação a esse assunto. Ele dizia que a mulher ocupa a função de vice-presidente do lar. Boa essa colocação aqui, não é? Outro palestrante, usando a analogia de um avião, ele diz que a mulher poderia ser qualificada como copiloto, e não apenas como uma comissária de bordo. Também não estou desmerecendo aqui a função das comissárias de bordo, só destacando a hierarquia que encontramos entre as duas funções. Ao reconhecer que o homem precisava de uma ajudadora, Deus definiu não apenas a incapacidade do homem de fazer tudo sozinho,
como também revelou que não havia ninguém mais qualificado para exercer esse papel de ajudadora do que a mulher. Em outras palavras, Deus estava declarando que a mulher tem algo a oferecer para o andamento do lar que o homem não tem. Está sob um cabeça, ou sob uma autoridade, não desmerece ninguém. O marido tem como seu cabeça a Cristo. O próprio Cristo tem como cabeça a Deus, como está em 1 Coríntios 11, verso 3. E embora haja clara distinção na cadeia do comando e distribuição de tarefas entre a Trindade, nem Jesus e nem o Espírito Santo são apresentados como menos Deus do que o Pai. Pelo contrário, a Bíblia nos apresenta como um só Deus, como está em Efésios 4:4. Assim como também diz que o marido e sua esposa são um. Isso é muito lindo, esse jogo aqui. Em segundo lugar, a mulher ajudando na tomada de decisões. Embora muitos maridos de cabeça dura não entendam isto, Deus criou a mulher para ajudá-lo em tudo, até mesmo no governo do lar. Obviamente não usurpando sua autoridade, mas contribuindo com a sugestão de bons conselhos, como vimos ontem. Precisamos desenvolver no lar a visão de equipe, além da própria Trindade, modelo para nós nesta questão. Vemos no Novo Testamento que as igrejas eram governadas pelos presbíteros. 1 Timóteo 5,17, que compunham as equipes ministeriais. Note o aspecto plural quando as escrituras mencionam os presbíteros, e você vai descobrir que ninguém estava no governo de uma igreja sozinho. Os lugares onde isto parece ter acontecido sempre demonstram ter distorções. 3 João 9. Contudo, vemos nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse que ao tratar com aquelas 7 igrejas da Ásia, o Senhor Jesus se dirige ao anjo, ao mensageiro da igreja. Esse fato nos faz perceber que dentro de uma equipe ministerial há sempre o que chamamos de uma voz maior, ou seja, o líder maior, alguém encarregado de uma responsabilidade maior e que também será cobrado por Deus em um nível diferenciado. Em nossas igrejas denominamos esta pessoa como o pastor presidente. Ele não governa sozinho, porque sabe que isto é contrário à sabedoria divina, como está em Provérbios 18:1, que nos ensina que a sábia direção está na multidão de conselhos, Provérbios 11:14. Contudo, nenhum dos conselheiros pode usurpar sua autoridade e a responsabilidade de tomar a decisão correta será cobrada do líder, não dos seus ajudadores. Entendo que no casamento temos algo parecido. A visão bíblica do homem como cabeça do lar não é algo do tipo o homem sabe tudo e a mulher fica de fora, boca calada, boca fechada. Não é assim. Pelo contrário, a palavra de Deus nos mostra claramente que o homem está sempre certo e precisa de conselhos. Obviamente, não de uma mulher que tome rédeas do lar, aquela mulher mandona, não é? Mas uma mulher que saiba se comportar, saiba conquistar a confiança do seu marido, até para colocar as suas ideias para o marido avaliá-las. Se Nabal tivesse ouvido sua mulher, Abigail, não teria experimentado o fim trágico que teve por ser tão cabeça dura, como é 1 Samuel 25, 37 e 38. Penso que esta é a razão pela qual temos tantos exemplos bíblicos neste sentido que nos foram registrados. Aí vemos aqui o caso de Pilatos, tirando a foto de que a faça do seu julgamento, nos proporcionou o sacrifício de Cristo, o que nenhum de nós jamais achará ruim. Vemos que Deus foi justo com ele. Sua mulher mandou-lhe um recado importantíssimo na hora do julgamento. Olha o que é que ela diz. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho,
muito sofri por seu respeito. Mateus 27:19. Aquele governador romano estava para cometer o que talvez possa ser chamada da maior injustiça, não só da história dos tribunais de Roma, mas de toda a humanidade e em todos os tempos. E ainda assim Deus procura usar a esposa deste homem para diverti-lo. O fato dela dizer que sofreu nos sonhos, chamar Jesus Cristo de justo, pedir ao esposo que não se envolvesse, tudo me faz entender que ela recebeu uma advertência divina. Paulo diz aos coríntios que os poderosos deste mundo, o que é clara referência às autoridades judaicas e romanas, tivessem conhecido o Senhor Jesus da glória, jamais teriam crucificado. Isso mostra que, mesmo a Escritura prevendo como estes homens errariam, não foi Deus quem os induziu a isso. Ao contrário, ele até mesmo advertiu Pilatos para que ele não tomasse essa decisão. Aí eu estou me lembrando aqui, a nossa CEADEB, ela reconhece dois tipos de pastores: o PP, pastor presidente, e o PA, pastor auxiliar. Aqui tem vários pastores, o pastor Antônio Lourenço, pastor Edson Arthur, pastor Edvaldo Correia de Jesus, pastor Faustino, pastor Antônio Carlos. Ó. Então, todos são PA, pastores auxiliares. E só tem aqui um PP, pastor presidente, que é o pastor Isaías, cuja mão está a vara do comando. Os outros são para auxiliar. A mesma coisa deve ocorrer no lar. O PP, a função principal, deve estar na mão do homem. O homem, ele é o cabeça. É assim que Deus vê. E a gente não pode fugir a esse princípio, né? A gente já viu ontem aqui qual é a função, né? E outra coisa, quando a Bíblia fala assim, a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Provérbios 14, verso 1. Aí você já viu que algo que a mulher, na condição de ajudadora, deve entender é que ela tem a grande capacidade de edificar ou derrubar a casa. Aqui não se refere ao prédio, e sim ao lar. Quando você vê aqui lar e casa, são diferentes. Lá tem a ver com o elemento psicológico, enquanto que casa tem a ver com o elemento prédio, né? Infelizmente, algumas esposas não têm sabedoria alguma, nem reconhecem que deveriam estar buscando por sabedoria através do conselho de pessoas mais experientes, como está em Tito 2, versos 3 a 5, ou então mediante a oração, como Tiago registra no capítulo 1, verso 5. Muitos maridos não recebem nenhum encorajamento e motivação para nada na vida por parte de suas esposas. Elas são mulheres insensatas que estão, aos poucos, levando seu lar abaixo. Claro que tem essas mulheres, ó, relapsa, que não está nem aí para a sua família. Mas toda regra tem exceção. Não queremos aqui achar que todas as mulheres são assim. Não. Em terceiro lugar, a esposa deve ser submissa a seu marido. Um dos deveres claramente abordado pela palavra de Deus é de que a esposa deve submeter-se a seu marido. Isso aqui soa tão mal. Tem mulher que ouve isso aqui, um misto de tristeza, de revolta. E isto envolve mais do que respeito. Reflete o entendimento do governo do lar e da cadeia de comando estabelecido pelo Senhor. O que a Bíblia diz? As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Efésios capítulo 5, versos 22 a 24. A expressão cabeça aponta para a questão da liderança. E nós que tememos a Deus e sabemos que devemos andar na sua palavra, não podemos nos amoldar aos valores mundanos de nossos dias, de que não há distinção entre homem e mulher no casamento. Há uma forma correta de andar no Senhor, como fala Paulo quando escreveu aos Colossenses, capítulo 3, verso 18. Diz assim: esposas,
ser submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. É lógico que, do ponto de vista do valor que cada um de nós tem aos olhos de Deus, não há distinção alguma entre homem e mulher. Gálatas 3:28. Entretanto, as autoridades foram instituídas por Deus, eu vou começar em Romanos 3:1. E nesse caso devemos respeitá-la. O marido, nessa situação, se torna uma autoridade. E isto não significa que, diante de Deus, as autoridades sejam pessoas de maior valor. Claro que não é. Significa apenas que, em matéria de governo, elas estão numa posição diferenciada das demais, que são tão valiosas aos olhos de Deus como as que estão investidas de autoridade. Eu já falei aqui numa outra live que só tem um governo direto, que é Deus. Agora, Deus delegou esse poder dele a 3 segmentos na Terra. Ó, 3. Primeiro, Deus delegou o seu poder, às nações através do líder político. Do governo, do rei, do presidente, do prefeito, enfim. O líder político recebeu a delegação de poder de Deus para governar. Segundo, ao pai de família. A família, Deus delegou esse poder através de quem? O pai de família. Por isso que a Bíblia usa o mesmo termo, honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejam os teus dias prolongados sobre a face da terra. E o terceiro segmento a Deus, a quem Deus delegou poder, foi a igreja, através do pastor. Por isso que, 13, verso 1 de Romanos, diz que toda autoridade foi constituída por Deus. E quem se levanta contra a autoridade estará lutando contra Deus. Aí, no caso, os filhos que não honram o pai, eles não vão ter uma vida boa, não vão ter um futuro bom. Quem se levanta contra a autoridade também vai ter problemas. Capítulo 13 de Romanos. E quem se levanta contra o pastor vai ser punido. Que não maltrateis os meus profetas, está vendo? Está na palavra de Deus. Então, os ungidos do Senhor tem que ser reverenciados, porque é uma autoridade, afinal. Está vendo? Então, a mesma coisa acontece no lar. O líder do lar, a cabeça do lar é o marido. E muitas mulheres estão faltando com essa reverência ao marido, e não é a ele que só que ela está se rebelando, é contra Deus. E foi Deus que instituiu. E olha que Paulo fala, nossa 1 Timóteo, capítulo 2, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 11 e 12, a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. E olha a autoridade com que Paulo fala. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Apesar da versão revisada, ou revista e atualizada de Almeida, apresenta a frase, não permito que a mulher exerça a autoridade de homem, dando a entender que só o homem pode fazer isto. As versões em português, NVI, Nova Versão Internacional, as versões de Almeida revisada, do IBB, corrigida do SBB, a versão espanhola de Reina Valera, a versão italiana de Giovanni Diodati, as versões inglesas de King James, American Standard Webster e várias outras enfatizam a mulher não poder exercer a autoridade sobre o marido, o que permite que as mulheres ensinem e exerçam autoridade sobre os que não são seus maridos. Se a mulher nunca pudesse ensinar ou exercer autoridade sobre nenhum homem, seria contraditório, o que a Bíblia revela acerca de Débora, profetisa, e que foi juíza em Israel. Entendemos que a afirmação de Paulo a Timóteo significa, portanto, que em hipótese alguma, nem mesmo no exercício do ministério, a mulher pode usurpar a autoridade do marido, que é a cabeça do lar. Nunca as Assembleias de Deus no Brasil estabeleceram uma mulher como autoridade pastoral. Eu vi muitas discussões em convenções nacionais, mas nunca. Não é bíblico. Nem mesmo a igreja estabeleceu uma mulher em posição de autoridade sobre o seu esposo. Mesmo se o marido não é cristão, o apóstolo Pedro ainda o reconhece como cabeça do lar.
a quem a mulher deve ser submissa. E aí é problema, viu, gente? Assim como os homens devem se submeter aos governantes, mesmo que eles não sejam cristãos. Olha aqui como é. Então olha o que diz Pedro. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido, ao próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. 1 Pedro capítulo 3. Ó. Será que não é por isso que tem muitos maridos que ainda não conseguiram se converter? Será que não está havendo aqui uma situação? Penso que a palavra submissão deva ser melhor entendida. A palavra submissão, que foi traduzida no original grego, é upotasso, e significa, número 1, organizar sobre subordinar. Segundo, sujeitar, colocar em sujeição. Terceiro, sujeitar-se, obedecer. Quarto, submeter ao controle de alguém. Quinto, render-se à amonestação ou conselho de alguém. E sexto, obedecer ou estar sujeito. E de acordo com o léxico Strong, é um comentarista bíblico da atualidade, ainda há uma importante observação acerca do uso desta palavra na época. Era um termo militar grego que significa organizar divisões de tropa, uma forma militar, sob o comando de um líder. Em uso não militar, era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Quando olhamos para o conceito da palavra submissão, pode parecer exagerado e até assustador, mais para as mulheres do que para os homens. Mas devemos lembrar que a mulher deve se sujeitar ao marido como a igreja se sujeita a Cristo. Em contrapartida, o marido deve governar e exercer sua autoridade como Cristo. Ó. Aí essa coisa é muito bonita e difícil, gente. Não é fácil, não. E quando olhamos para a liderança de Jesus, não vemos uma atitude de domínio, mas uma liderança servidora. Assim como Pedro advertiu aos presbíteros a não serem dominadores do povo que governam. 1 Pedro 5,3. Entendo que também o marido não deve ser um controlador. A autoridade é liderança funcional, não domínio. Já falamos aqui mais atrás. No entanto, mesmo que o marido não levante um cetro de domínio em sua casa, sua autoridade deve ser respeitada. Paulo advertiu que quem resiste à autoridade traz consigo condenação. Assim como os filhos devem honrar aos pais, e isso traz bênçãos sobre as suas vidas. Também a esposa deve respeitar o seu marido, Efésios 5,33, e isso também trará bênção sobre a sua vida. E por último, a mulher deve ser administradora do lar. Nesta parceria de casamento, ou do casamento, temos o homem como cabeça e a mulher como a sua ajudadora. Isso aqui é muito lindo. Isso significa não apenas o auxílio da esposa por meio de conselhos, como também envolve a distribuição de tarefas a cada um dos cônjuges. O fato do homem ser o responsável pela decisão não significa que ele tenha que centralizar as tarefas. Algumas delas são chamadas designadas às mulheres. Por exemplo, de quem é a responsabilidade de administrar o lar? Vou dar aqui minha experiência. Quando eu casei, eu aprendi que quem deve administrar o lar é a mulher. Tá vendo? O marido é o cabeça, mas quem deve administrar é essa questão comida, o que vai cozinhar, como vai cozinhar, especialmente o trato com empregadas. Tem maridos que têm problema com a mulher por causa disso. Mas se você colocar isso para a mulher resolver, ó, fica bonito, fica bom, fica mais fácil. Entendeu? Porque aqui pela Bíblia, a mulher é a administradora do lar. Isso aqui não pode abrir mão. Não. É por isso que a mulher adúltera mencionada no livro de Provérbios refere-se ao marido que foi viajar. Porque quem viajava era o marido.
A mulher ficava em casa para cuidar das suas obrigações como mãe, como esposa. E quem cuidava da casa e dos filhos na ausência do marido? Era a mulher. Você vê aí em Provérbios, a mulher adulta dizendo que meu marido viajou, tá vendo? Aí você pode entender por que Salomão diz assim. Então o trabalho da mulher sempre foi uma parceria com o homem. Ele caça e pesca, ela cozinha. Ele apacenta o rebanho, ela cuida de tosquear e de recolher o leite. Ele colhe o fruto da terra e ela prepara. Ele traz o tecido ou couro e ela confecciona roupas. Os detalhes da economia, do funcionamento da indústria, do ganho do pão diário, mesmo muito mais a ideia divina de parceria com o homem. Nunca é da mulher ser um elemento lá debaixo dos pés. Isso aqui, gente, é muito lindo. Essa função administradora da mulher na casa é muito lindo. Levanta cedo e sempre com alegria. A sua vida é mesmo de admirar. E até mesmo antes de começar o dia, ela já dobra o joelho e vai buscar. O anjo desce e começa a cortar o laço, quando ela ora pela igreja e pelos seus. E nada pode abalar a sua fé, porque ela é uma santa mulher de Deus. Mulher de Deus, como é grande a sua fé. Ela guerreia e recebe a vitória. Mulher de Deus, vem o vento que vier. Está de pé, a sua vida é só vitória. Mulher de Deus, como é grande a sua fé. Ela guerreia e recebe a vitória. Mulher de Deus, vem o vento que vier. Está de pé, a sua vida é só vitória. A sua vida está sempre ocupada, da consagrada sempre pronta pra lutar, pois sua vida é uma vida dedicada, cuidar da obra do Senhor e do seu lar. Se o inimigo vem para lhe atacar, ela resiste com o escudo da fé. O inimigo sai correndo e dizendo: eu não suporto é fogo por essa mulher. Mulher de Deus, como é grande a sua fé. Ela guerreia e recebe a vitória. Mulher de Deus, vem o vento que vier. Está de pé, a sua vida é só vitória. Mulher de Deus, como é grande a sua fé. Ela guerreia e recebe a vitória. Mulher de Deus, vem o vento que vier. Está de pé, a sua vida é só vitória. Mulher de Deus, como é grande a sua fé. Ela guerreia e recebe a vitória. Mulher de Deus, vem o vento que vier. Está de pé, a sua vida é só vitória. Mulher de Deus, como é grande a sua fé. Ela guerreia e recebe a vitória. Mulher de Deus, vem o vento que vier. Está de pé, a sua vida é só vitória. Essa mulher se confunde com a mulher virtuosa de Provérbios 31. O homem que tiver uma mulher virtuosa, mulher guerreira, ó, parabéns, eu tenho. A minha esposa, essa mulher guerreira, nos 52 anos de casado que vamos completar agora, e 50 de ministério. Trabalhamos em 23 igrejas, sofremos no começo as maiores lutas, dificuldades financeiras, morando em casas apertadas, casas pastorais alugadas, sem nenhum conforto. E ela ali do lado, junto comigo, criamos nossos filhos, nossos 9 filhos. Ó, 23 igrejas nós passamos. Fora a obra missionária no Equador, começamos do zero, metemos os costumes, a língua espanhola, pois África. Então, o homem que tem uma mulher que eu tenho, ó, parabéns. Mas eu entendo que tudo que eu falei aqui precisa de oração. Uma mulher não é fácil. Para a mulher submeter-se
ao que Deus quer, é essa de sujeição, é uma tarefa difícil. Você precisa orar, precisa buscar a Deus para que Deus possa lhe dar graça para você suportar. Sobretudo porque tem marido que só a graça. Tem marido que é ruim demais. Marido problemático, como vimos aqui numa das lives passadas. Então, você que é mulher, que é esposa, precisa orar. Deus eterno, eu estou intercedendo por essas esposas, por essas famílias, esses lares, esses maridos. Senhor, alguns deles estão com o ministério fadado à derrota por conta da sua esposa. Outros, Senhor, não conseguiram deslanchar porque falta na sua esposa aquele elemento de agraciamento, que a mulher se identifique com tua obra e com o ministério do seu esposo. Senhor, tenha misericórdia, visita esses lares, essas famílias, que elas possam, Senhor, acordar na tua presença. Eu te peço, Senhor, que abençoe aqueles que vão assistir essas lives, que tudo que foi falado aqui possa gerar um despertamento geral nas famílias, dos lares, e aqueles pastores que estão sofrendo dificuldades, guarda eles, aqueles que estão nos campos pequenos, passando missionário em lugar longe, Senhor, seja com eles e abençoe, no nome de Jesus, amém. A ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar, a ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, aleluia, a ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar. Aleluia, glória a Jesus. Tem que orar, mulheres, vocês. A ordem do Senhor é para as guerreiras continuarem marchando na oração, na vigilância, na prudência, na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos. Ele é a nossa bandeira. Oh, glória! Tem que orar. Só vai orando, porque a situação não é fácil, não. Submeter-se ao marido como Cristo submete-se à igreja, eu entendo que não é fácil, não. Porque tem mulher que é teimosa, natureza dura, natureza perversa. Assim como tem homem também assim. Mulher mandona, mulher que quer que tudo ocorra pelo seu prisma. Só Deus pode fazer isso. Que Deus abençoe. Obrigado pela assistência de vocês. Vai lá no YouTube e aciona o sininho, tá? Para que eu possa saber o que você está nos assistindo. E nos siga aí no Face. Manda esses vídeos para muita gente que está aí precisando dessa live. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Amanhã tem mais. Deus abençoe.